Oi pessoal, hoje é a nossa quinta aula. Então a aula passada foi uma aula mais teórica, que eu expliquei um pouco da onde que eu tô tirando as informações das minhas ikebanas e das aulas que eu venho dando, né? Com as explicações do mestre. Então hoje eu gostaria de começar falando sobre os arranjos de altar. As pessoas me perguntam, nossa, mas você fala para fazer tão simples, não misturar flores, não misturar folhagens, e por que os arranjos de altar são maiores e tem muitas flores juntas e tudo mais. Na verdade, o arranjo de altar é um arranjo diferenciado, não é aquele arranjo que você faz todos os dias na sua casa. E a gente tem que se preocupar que a gente está, como é que eu posso dizer, poupando a energia das flores, né? Então, no altar que significa um dia especial. Nesse dia especial é um dia que não que vale a tudo, entendeu? Mas que é permitido que a gente ofereça um pouco mais de carinho nesse dia e resolva colocar mais flores. Por exemplo, eu pessoalmente, como eu tô tão habituada a fazer sem misturar as flores, eu até coloco mais, como eu vou colocar hoje no arranjo de orquídeas, mas tá sendo difícil para mim misturar, porque eu realmente comecei a entrar nesse exercício e não estou mais fazendo. Não quer dizer que esteja errado, gente, veja, as escolas, elas transmitem o que elas compreendem do mestre, né? Eu coloquei para vocês o livro que eu me baseei, que é um livro que todos podem ler e que vocês também podem estar olhando o que ele escreveu e me dizendo, olha, Adriana, não entendi dessa forma, entendi de outra forma. E aí hoje também eu vou começar respondendo a pergunta da Denise, que deixou aqui há 2 aulas atrás, perguntando por que eu não estava cortando as flores, fazendo um mizukiri, que é o nome, dentro da água. Hoje eu vou explicar para vocês como é que faz essa técnica. Meishu Sama não usava essa técnica porque ele tirava o arranjo direto do jardim dele. Então ele ia lá, ele cortava, e por isso que ele fala muito no livro dele que ele imediatamente põe na água, que é para que a planta não sofra na hora que você corta e na hora que ela entra dentro da água. Mas no caso nosso, a gente compra às vezes muita flor em floricultura, muita flor no supermercado, e essa flor já foi extremamente manuseada. Então, eu já testei essa técnica, acho essa técnica ótima. Até agora eu não mostrei, porque eu costumo fazer ela para mim dentro de casa, já quando eu trago a flor de casa eu já corto, já ponho na água, então ela já tá vívida e aí quando eu vou utilizar eu já não faço mais. Mas eu vou estar aqui hoje, vou mostrar para vocês como faz esse processo de mizukiri e vou estar iniciando com vocês um vaso alto hoje para a gente fazer um esquema de um vaso pendente. E esse é que eu vou colocar um pouco mais de flores do que eu coloco normalmente, porque eu ganhei essas orquídeas, elas estão maravilhosas e eu quero mostrar pra você. É um oncídio, né? Aqui não dá pra vocês verem, mas tem um cheiro maravilhoso, doce. Então eu vou estar usando ele nesse vaso de vidro alto, né? E vou usar também uns galinhos daqui da minha casa, que eu tenho, isso daqui é um tipo de jasmim, né? Que a gente tem aqui em casa, que chama... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. E eu tenho aqui uma trepadeira, então eu coloquei ele para ser pendente, para vocês darem uma olhada como é que vai ficar, tá? Depois a gente vai estar fazendo um vaso junto com aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que é aquela estrutura de pedra com a tela de pinteiro. O meu vaso que já fica sempre pronto com a camélia, porque se torna redundante, eu só tô fazendo com vasos diferentes para vocês verem como ela fica linda de várias formas. E depois, utilizando o restante da astromélia que eu vou usar nesse vaso baixo, eu vou olhar uma cesta e vou explicar mais ou menos a história da cesta. Então, começando aqui agora, vamos fazer um mizukiri. O que é um mizukiri? É oxigenar a flor, quer dizer, dar água para ela, para que ela não sofra. Então, como que você vai fazer? Você vai encher um pote de água, né? E aí você vai pegar a sua tesoura e cortar a flor dentro da água, dar uns 3 golpes, um perto do outro. Você pode dar uns 3 golpes e deixar a flor um pouquinho dentro da água. O que quer dizer isso? Que quando você corta ela dentro da água, automaticamente, quando o ar não entra, a água entra em profundidade na flor. Então isso vivifica um pouco mais a flor, faz ela ter uma durabilidade maior, porque ela acaba bebendo mais água
do que ela estaria bebendo se ela tivesse sido transportada de vários lugares, que aqui no final dela fica muito sequinho, né? Já não absorve mais água, então você tem que cortar para que ela consiga absorver água nesse final dela ainda. Então vamos começar com esse vaso alto. Deixa eu trazer ele para cá. Olha, é um vaso de vidro, tá vendo? Um esquema meio murano, não é? E aí eu vou colocar para vocês como eu faria, não é? Eu já até cortei as plantas do tamanho que elas seriam, pra gente não ficar aqui até amanhã, né? Então, eu coloquei as plantas que eu tirei de lá, o meu jasmim, né? Que é um madressilva, lembrei, chama madressilva esse jasmim. Então, eu coloquei isso daí. Tem uns galhos dessa orquídea maravilhosa, que foi que eu falei pra vocês, que eu ganhei, né? Então aqui eu tenho 4 galinhos dela. Então eu vou estar usando pra mostrar como ela vai ficar linda, né? A gente vai colocando ela, vai assim bem devagar, gente. Eu não estou fazendo mizukiri nela porque eu já fiz, tá? Eu fiz aquela hora só pra mostrar pra vocês. Então, vocês vão ajeitando com aquele carinho todo especial, né? Prestando atenção no amor que vocês estão colocando nessa. Eu, em especial, hoje, quero dedicar essa minha ikebana de hoje para uma pessoa muito especial, Dr. Avelar, que é uma pessoa que eu gosto muito, que está passando algum perrengue no hospital. Então, que essa ikebana vá para ele com todo o meu amor. Então, vamos lá. Eu vou colocar finalmente aqui o último galinho dela, para que vocês possam ver que coisa mais linda que ela vai ficar. Olha, vou virar agora, vou tirar essa camélia daqui, que vocês já sabem que ela, como ela está, e vou colocar o meu lindo pra cá, olha lá. Olha que show. Tá vendo? Vou deixar ela de frente pra vocês aqui, e ela vai ficar aqui agora, enfeitando a nossa aula. Então, eu vou tirar esse pratinho do mizukiri, vou colocar ele pra cá, porque a gente não vai precisar mais dele agora, tá? Lembrando sempre que vocês podem fazer, uma vez que a flor já tá ficando morta, principalmente rosa. Rosa é uma flor que dá muito sentido com essa coisa do mizukiri, porque ela é uma planta que é manuseada demais e ela tende a cair a cabeça. Então, se você der esses golpezinhos bem pequenos dentro da água, ela vai durar muito mais tempo, porque rosa, ela é linda, mas ela dura muito pouco. Eu já tive rosas aqui que durou comigo muito tempo depois dessa técnica, tá? E aí, vamos pegar aqui o nosso vaso, aquele que eu usei da outra vez, com o mesmo tela de pinteiro e as minhas pedrinhas dentro, tá? E aí eu vou colocar agora umas plantas que eu também ganhei, que chama-se astromélia. Olha que coisa linda. Essa astromélia você encontra em qualquer lugar. Os supermercados hoje estão vendendo. No caso, essa é amarela. Eu peguei 2 galinhos, já dei uma cortadinha nelas na água e elas já estão aqui separadas comigo. E aqui eu tenho aqui no meu jardim também isso aqui que chama moreia. Muita gente chama moreia de íris fina. Ela tem esse efeito assim de leveza, ela dá essa sensação de que a gente está com alguma coisa bem suave na mão e ao mesmo tempo longa, alta. Então eu vou fazer esse arranjo baixo para vocês hoje, mostrando como é possível a gente utilizar esse nosso Hanadome, que foi aquele que a gente combinou de algumas aulas atrás, e como que você coloca sem machucar. Então você vem e colocando primeiro os galinhos de moreia, entre a telinha do pinteiro, tá vendo? Olha, colocando de forma muito suave, devagar, tá vendo? E colocando entre as pedras e entre a tela, para que ela possa ficar bem agradável, leve o arranjo, tá vendo? Ele vai se encaixando aqui, bem suave. Lembra que eu falei no início da outra aula que é proporcional, gente. O peso do seu arranjo é proporcional à quantidade de pedras que você coloca. Então, presta atenção. Eu tenho aqui uma quantidade de pedras que não dá para eu exagerar no meu arranjo. Então, eu tenho que me preocupar qual a quantidade que eu vou ter que usar de plantas para não ficar uma coisa exagerada, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho pro lado para não cobrir meu rosto e vou continuar fazendo aqui o meu arranjo. E vou colocar as flores, né? Que é
as flores amarelas, que são lindas, que é realmente o que vai dar graça no nosso arranjo, né? Então, vou colocar aqui, ela aqui, pra vocês verem como é fácil, gente, é tão fácil. A gente tem que começar a fazer, ir fazendo e fazendo, cada vez fica mais fácil. Aí o que que acontece aqui? Acontece que eu tenho aqui pronta a minha ikebana, mas tem muita gente que vai falar assim: ai, professora, eu não gosto que fique aparecendo essa tela de pinteiro embaixo, nem as pedras, né? E aí tem um recursozinho que a gente utiliza quando a gente não quer que o Hanadomi apareça, que no caso é o fixador. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma folhinha de cheflera, que eu também é uma planta fácil da gente achar, acha embaixo no prédio, acha no nosso jardim, é uma planta que dá muito em São Paulo e no Brasil afora. Então a gente pega essa plantinha, eu cortei uma só e vou fazer uma disfarçada, que a gente chama, aqui embaixo do Hanadomi, para ele não aparecer essa coisa muito pedra, muito... Eu gosto, mas tem gente que não gosta. Então olha lá, ó. Eu dou aquela disfarçada, eu vou colocar ele para dentro da água, que aqui eu não coloquei. Então, a gente tem que se preocupar que a flor tem que estar, a planta tem que estar para dentro da água. É que essa coisa de vira para lá, vira para cá, para mim, fica complicado de eu mostrar para vocês. Mas olha lá, vamos lá. Aqui, ó. Dá uma disfarçada, deixa eu ver se eu consegui disfarçar. Ó, dá uma disfarçada no Hanadomi, tá vendo? Sem tirar a beleza do arranjo, ele fica só um detalhezinho. Ah, mas você misturou? Isso aqui funciona como um acabamento. Na verdade, não é uma mistura de flores, porque o que faz parte da minha ikebana hoje são as linhas, formando o que eles chamam na ikebana tradicional de maço, né? Que é um maço que ela, na natureza, ela tem esse formato, né? Esse formato que vai fazendo os leques com essas lanças, né, dessa planta. E aí coloquei na frente a astromélia, cada uma no seu quadradinho, mas elas se completando e elas fazendo parte uma da outra, né? E aí, finalmente, eu vou apresentar lá, porque eu tinha um pouco mais de astromélia, e eu sempre costumo trazer uma situação para cá, para que vocês possam ter outras ideias. Por exemplo, isso aqui é uma cesta comum, que eu comprei, e dentro dessa cesta eu coloco um copo. Eu não vou tirar aqui que ele tá cheio d'água. Um copo, por quê? Porque as cestas a gente não pode colocar nada dentro delas, mas a gente pode colocar um recipiente para a gente poder usá-la como vaso. E eu adoro cesta. Eu acho que é uma coisa assim super moderna e ao mesmo tempo rústica. Ela não é uma situação que fica muito chique, mas também não fica feia e dá aquela sensação de acolhimento. Então, eu tenho várias cestas aqui em casa e ao longo das aulas eu vou estar mostrando um monte que eu tenho, para que vocês cheguem na rua assim, até a Etna, tem outras lojas, tem muitas lojas que vendem cestas por aí, as cestas marajoaras, as cestas feitas por índios são lindas e tem várias coisas japonesas e até as nossas de bambu mesmo, aquela cestaria que a gente encontra em Casa do Norte, todas elas dá pra gente usar para fazer arranjo e ficam lindas. Então eu vou pegar 2 galinhos que sobraram da minha astromélia e vou colocar aqui para fazer um arranjozinho com essa cesta, para vocês verem como fica linda. Olha, simplesmente a gente encosta, como eu sempre faço, olha, na boca, e a gente vai coloca uma em cima, outra embaixo, sempre respeitando essa coisa do tamanho, né, da medida, uma para cima, uma para baixo. Olha, não precisa muita coisa, gente. É a simplicidade que faz, é o coração que faz, é a gente estar realmente preocupado em nos transformar como seres humanos, é a gente tentar fazer esse elo de ligação com a natureza, para que ela possa trabalhar o nosso coração e fazer da gente pessoas melhores. Então, daqui para frente a gente vai estar conversando. Eu tenho várias coisas para conversar também, falar e de experiências que eu tive. Então, a gente vai estar fazendo um misto de aulas teóricas e aulas práticas para que a gente possa cada vez mais melhorar, né? Melhorar e melhorar e melhorar. E se vocês melhorarem, eu melhoro também como professora. E na realidade, eu gostaria que vocês deixassem as perguntas, tudo que vocês precisam saber no canal, a gente está respondendo.
Futuramente eu tô montando um Instagram que eu vou colocar alguns vídeos, algumas explicações e ao longo do curso eu vou passar, né, qual seria o endereço desse Instagram, para que a gente possa falar assim mais de corpo a corpo, mas sem ter essa semana de distância, para que vocês possam se sentir à vontade de me perguntar e já na hora eu responder, mostrar a ikebana, perguntar se tá legal, se não tá, e aí a gente vai traçando essa conversa que vai ser bem legal. Então, até a próxima, um beijo!